Olá, bem-vindo à nossa primeira aula virtual. Eu sou o professor Ramiro e nessa aula nós vamos estudar a Unit 1, Cultural Diffusion, dando um destaque para o assunto da gramática que é used to. Nós usamos o verbo modal used to, tradução costumava, para falar de past habits, ou seja, hábitos no passado. Não apenas para falar sobre ações passadas, mas para falar sobre estados, emoções ou sentimentos no passado. Por exemplo, a frase "eu costumava chorar quando assistia esse filme". O used to é utilizado no passado, tanto em frases afirmativas como interrogativas e negativas. Ele segue as mesmas regras para os verbos no passado simples, ou seja, nas frases negativa e interrogativa é necessário o uso do verbo auxiliar did, e nós vamos já mostrar como isso acontece na prática. Em frases afirmativas, vamos ver um exemplo da frase e dessa formação. Nós temos a seguinte formação: o used to mais o verbo principal para descrever esses hábitos passados. Vejamos essa primeira frase que está em destaque aqui. I used to watch comedies. I é o sujeito da frase, eu. Used to, costumava, é o verbo modal. Watch é o verbo principal, assistir. Comedies é o complemento da frase, então a frase segue a seguinte ordem: sujeito, used to, verbo principal e complemento. I used to watch comedies. Outro exemplo, people used to believe in ghosts. Sujeito da frase people, as pessoas. Aqui vem o verbo modal used to, o verbo principal believe, in ghosts é o complemento da frase, então as pessoas costumavam acreditar em fantasmas. Outro exemplo. I used to live in a big city. I é o sujeito. Used to aparece logo após o sujeito, antes do verbo principal live. In a big city é o complemento. Eu costumava morar em uma grande cidade. Martha used to prefer reading a book than playing. O sujeito Martha, aqui vem o verbo modal used to entre o sujeito e o verbo prefer. Aqui está o verbo prefer. Reading a book than playing é o complemento da frase Martha costumava preferir ler um livro que brincar. Nas frases negativas, nós vamos ter uma pequena mudança na formação que vamos ver nesse exemplo. I didn't use to watch comedies. Então, nós temos aqui o sujeito I. Antes do used to, nós precisamos usar o verbo auxiliar did not, já que nós estamos construindo uma frase negativa. Didn't é a contração de did not. Use to watch comedies. E aí eu chamo a sua atenção, porque o use to não é mais used to. Observe que esse de que nós tínhamos anteriormente, você pode ver aqui em cima, ele não aparece mais aqui. Por quê? Porque o verbo agora está na forma básica. Vamos entender isso? Eu falei anteriormente que o used to segue as regras do passado simples. Existe uma regra no Simple Past, no passado simples, que diz assim, é até fácil de você decorar aí. Ó. Negou ou interrogou, o verbo para a forma básica voltou. O que isso quer dizer? Os verbos principais sempre estarão no infinitivo em frases negativas e interrogativas. Professor, o que é infinitivo do verbo? Em português, nós chamamos aquelas três terminações ou declinações do verbo, AR, IR e ER. Os verbos que terminam em AR, ER e IR, eles estão no infinitivo. Isso quer dizer que eles não estão conjugados para nenhuma pessoa do sujeito. É o caso andar, falar, sorrir, comer,
Você não fala assim, eu andar, eu falar, eu comer, eu sorrir muito de você. Então, esses verbos encontram-se no infinitivo. Em inglês, quando estamos formando frases negativas ou frases interrogativas, nós usamos o used to no infinitivo, na forma básica. E aí você deve fazer agora a seguinte pergunta. Se o verbo principal está no infinitivo, ou seja, ele não está nem no passado, nem no presente, nem no futuro, não está conjugado para ninguém, o que é que vai determinar o passado dessa sentença? O que vai determinar o passado dessa frase? O que determina esse tempo passado é o uso do verbo auxiliar did, contraído com not, no caso aqui das frases negativas. Veja este exemplo. He didn't use it to play guitar. He é o sujeito, aqui aparece o didn't, que está dando a forma tanto negativa como o tempo passado da frase. O used to, sem o ed no final, na forma básica, play guitar. He didn't use to play guitar. A mesma frase que vimos no slide anterior. Ele não costumava tocar violão. People didn't use to believe in ghosts. People é o sujeito, didn't, entre o sujeito e o verbo modal, o used to sem o ed. Believe é o verbo principal, in ghosts é o complemento da frase. I didn't use to live in a big city. Mais uma vez, a mesma formação. Sujeito, verbo auxiliar didn't mais o not. Verbo modal used to no infinitivo, na forma básica. Live, verbo principal da frase. In a big city, complemento da frase. O último exemplo da forma negativa. Martha didn't used to, sem o ed, prefer reading a book than playing. Marta não costumava preferir ler um livro do que brincar. Para formar as frases interrogativas, nós vamos seguir as mesmas regras do presente simples. Isso quer dizer que o verbo modal used to ele vem antes do verbo principal, mas só que ele vai anteceder até mesmo o sujeito na frase. Veja esse exemplo. Did começa a frase, sujeito da frase, used to watch comedies. Então, a gente inicia essa frase com o verbo auxiliar did, depois vem o sujeito you. O used to é sem o ed, porque ele segue a regra do passado simples. O watch comedies é o complemento e não podemos esquecer jamais do ponto de interrogação. Então, essa frase ficou assim. Você costumava assistir comédias? Outro exemplo. Did he use to play guitar? Começa com o verbo auxiliar did, vem o sujeito da frase he, used to, sem o ed, complemento play the guitar e o ponto de interrogação. Uma observação. Como as frases são interrogativas, não há necessidade de usar o not junto com o did. Então, nós não estamos dizendo, nessa primeira frase, por exemplo, didn't you? Estamos dizendo did you? Did he? Mais um exemplo. Did people used to believe in ghosts? As pessoas costumavam acreditar em fantasmas? Did you used to live in a big city? Você costumava viver em uma grande cidade? Did Martha used to prefer reading a book than playing? Martha costumava preferir ler um livro do que brincar? Então, essa é a forma interrogativa do uso do used to. Nós temos ainda a opção de fazer as respostas curtas, afirmativas ou negativas. A resposta curta afirmativa do used to é a mesma resposta curta do simple past, do passado simples. Ela começa assim: yes, seguido de vírgula, depois um pronome
E as respostas curtas sempre vão trazer um pronome no lugar do sujeito. Você nunca pode usar um nome próprio em respostas curtas, você sempre precisa substituir o nome por um pronome. Vou dar um exemplo na prática. Veja essa última frase. Did Martha used to prefer reading a book than playing? A Marta costumava preferir ler livro que brincar? Para fazer a resposta curta afirmativa dessa frase, eu vou dizer assim: Yes, she did. Por que she? Porque she é ela em inglês, então eu estou substituindo Marta por ela, substituindo Marta pelo pronome she. Yes, she did. Para fazer a negativa, seria assim: No, she didn't. E a resposta curta negativa sempre vai usar a forma contraída do did not. Um forte abraço a todos. Para quem quiser ver o resumo dessa aula, está na página 157 do livro de vocês. Até a próxima aula.